Olá, tudo beleza? Como é que vocês estão? Estamos aí mais uma vez com o Vozes do Gigante em Entrevista. Hoje a gente tem um convidado internacional, né? Um convidado que condiz com o nome do clube, o Luiz Seijas, nosso grande parceiro Seijas, aí, que teve durante 2016 aí conosco no Inter, fez bons jogos, fez algumas declarações engraçadas, outras tanto polêmicas, enfim, né? Eu vou deixar para depois a gente conversar sobre isso. Dá um oi aqui também para o Leandro Bess, para o Lucas Colar, tudo tranquilo? Boa tarde, boa noite, boa tarde, bom dia. Me perdi no fuso já. Brasil, Canadá, Colômbia, não é muito fácil, né? É tanta gravação que às vezes a gente nem sabe, né? Que se a gente está de manhã, se a gente está de tarde, se a gente está de noite. O certo é o seguinte, cara. O certo é que o Vozes do Gigante Entrevista, ele vai ao ar à noite de segunda-feira, toda segunda-feira de noite, 8 horas da noite, é o Vozes do Gigante Entrevista. Esse programa está sendo gravado, né? Obviamente, não tem como juntar, né? Nós estamos falando do Seijas, que está num lugar do mundo, eu estou no... O detalhe é muito engraçado, porque quando eu convidei o Seijas para participar conosco aqui, ele me disse assim, não, eu topo no horário tal da Colômbia. Daí eu pensei, bom, horário da Colômbia, horário do Brasil, aí tem que pensar ainda mais no horário do Canadá, né, que é onde tu tá. Então tem que juntar tudo, né, e trazer aqui. Mas eu, particularmente, agradeço o Seijas, que topou logo de cara, né, falou, não, vamos falar Inter, vamos falar tranquilo. Então, prazer receber ele aqui com a gente. Tenho certeza que tem muita coisa para falar, né, sobre o nosso Colorado aí, que ele passou num tempo não tão legal, né, mas deixou um pouquinho da marca dele aqui por aqui também. Mas o Seijas tem uma coisa muito importante. O Alexandre falou ali de declarações do Seijas. Em determinado momento, o Seijas foi a voz do torcedor. O que o torcedor queria dizer, na verdade, não podia, porque não tinha microfone, o Seijas disse. É verdade, porque estava todo mundo vendo que estava indo literalmente para a merda, né? Tudo bem, tudo bem, caras? Tudo bem, um prazer estar aqui com vocês. Por praticar o português sempre é bom, assim a gente não esquece. E sim, na verdade, é como aquela coisa no momento errado, no tempo errado. Então, aconteceu assim desse jeito, mas eu fico muito feliz por ter vivido lá, por ter morado lá, por minha família. Ou seja, na verdade, se você tira aquela parte, nós fomos muito felizes em Porto Alegre, meus filhos, a minha mulher. Então, e saber que tem gente que lembra uno de um bom jeito já é ganância, né? O Seijas, ele não teve, não digo a sorte, mas não teve a sorte de continuar até o fim com o Inter por causa que tomaste o amarelo, né, Seijas? Claro, no jogo contra Cruzeiro. Isso, no jogo contra o Cruzeiro. E daí, não sei se infelizmente ou felizmente para ti, não estava conosco lá no contra o Fluminense, né? Não, infelizmente. E tanto assim que eu fui até Rio. Eu falei com... Isso, eu ia comentar isso, mas tu estavas lá. Tu foi junto, lá. Tu estava lá junto com o grupo. E tem muita gente que tem dito assim, ó, que os experientes, o Ceará, o Alex, tu eram dos que estavam puxando à frente. Vamos lá que ainda dá, vamos lá que ainda dá. Claro. O que tu lembra disso? O que tu lembra desse período curto aí de tentar motivar os jogadores para tentar enfim, deixar a segunda divisão, né? Sim, eu acho que, cara, já no Rio já era muito difícil, né? Já você não só tinha que ganhar, sino também você tinha que olhar outros resultados. Então já aí fica muito complicado. Mas obviamente a fé é a última coisa que uno perde, né? Então por isso eu quis viajar para o Rio, ficar com o grupo no hotel e tá lá. Ou seja, se a gente salvava,
estamos juntos. E aconteceu o que aconteceu e estamos juntos, porque no final a responsabilidade foi de todos, né? Mas foi um período bem difícil. Acho assim, você tem uns jogos muito específicos em onde você perdeu ponto em casa e de jeito bem assim que você falava, não acredito o que está acontecendo, né? Mas foi o que aconteceu. Então, mas foi um período bem difícil. Na minha carreira eu nunca vivi algo assim e também acho que essa capacidade, mesmo quando a merda está cá, continuar tentando motivar, continuar tentando fazer alguma coisa, também fala bem dos jogadores. Caso você falava Alex, que é um cara que eu adoro, mesmo Ceará e todo o pessoal lá, a gente nunca escondeu, né? Deixa eu perguntar, César, para voltar do começo, né? Porque tu não estava aqui no começo do ano, né? O Inter é campeão gaúcho, o Inter chega a liderar o Campeonato Brasileiro, e aí tem a Copa América, que tu disputa pela Venezuela. Sim. E aí eu te pergunto, quem te buscou para vir para cá? Como é que foi a conversa? Quem conversou contigo? Porque tu vinha de uma temporada muito boa no Santa Fé, né? Com título da Sul-Americana, se não estou enganado, e com grande destaque, né? Como é que foi essa conversa para vir para cá? Cara, a primeira acercamento foi na Florida Cup, daquele ano 2016. O Jorge Macedo falou com o meu empresário. Só que naquele momento o Dali ainda estava, né? Então, tipo, o Jorge Macedo falou para o Paulo, o empresário, e falou, cara, ainda não sabemos o que vai acontecer com o Dali, mas se acontece alguma coisa, o Seija é um cara que está bem assim na carpeta, né? Eu fiquei obviamente emocionado, não todo dia um time dessa magnitude pergunta por você, mas olhando que o Dali ainda estava, eu fiquei focado no Santa Fé, mas esse foi o primeiro momento que, tipo assim, o nome do Inter entrou no radar. De aí depois, acho que passaram abril, isso foi janeiro, sim, 2-3 meses, e aí foi que já voltamos de novo a receber mensagem do Jorge Macedo e entrou aquela coisa da negociação com Santa Fé, que foi difícil, porque o presidente a mim me falou, cara, eu deixo você ir mais em janeiro, assim eu tenho tempo também de procurar alguém. Então, quando o Inter vem abril, foi difícil, mas no momento falaram não, depois sim, no final sim, deu certo. Tá, mas então se eu entendi bem, e os guris também, na Florida Cup, tu tá revelando que basicamente todo mundo já sabia dentro do Inter que o D'Alessandro estava saindo. E que ele tinha, imagino, alguma vontade de cambiar de ar, né? Mas depois não aconteceu no momento. E aí depois foi que não abriu. Mas sim, essa foi a primeira mensagem, janeiro, Florida Cup. Não sei se tu vai lembrar. O D'Alessandro saiu em fevereiro, né? Quando o Inter volta dos Estados Unidos, né? Para o Campeonato Gaúcho, claro. E aí ele vai embora. Mas em que momento da Florida Cup, não sei se tu vai lembrar disso, vai recordar disso, né? Faz algum tempo já. Em que momento da Florida Cup que o Inter te procurou? No começo ou já no final da Florida Cup? Tu recorda disso? Cara, eu acho que sim, faltava muito pouco para voltar. Nós entramos lá, acho que 8 de janeiro e ficávamos 10, 12 dias. Acho na metade de janeiro, tipo assim. E eu lembro que eu joguei o primeiro jogo contra o Bayer Leverkusen e aí eu fiquei com um dolor no joelho e parei, aí não joguei mais, mas estava lá. Mas acho que sim foi no final. Sim. Porque no final já tinha dado a questão do Alessandro, né? Só isso, teve o conflito importante. Foi justamente quando estava indo embora.
Eu te pergunto, em cima disso, Serras, quando tu viu que era concreta a chance de vir para cá, o D'Alessandro chegou a falar contigo, te procurou, ou o contato que tu começou a ter Não, com ele foi só em 2017, quando ele voltou sim. para cá? Não, não, o Dale não procurou no primeiro momento. Eu lembro que chega a oferta e Santa Fé no momento fala não. O presidente falou não, eu não posso te deixar aí. E claro, obviamente tinha uma diferença grande na parte econômica, então eu falei com o presidente, tá bom, mas como vamos fazer? Porque eu tenho 30 anos, tenho uma oferta muito boa para o meu futuro, então como você me vai tipo assim, equilibrar um pouco a coisa? E ele falou não, e eu lembro que eu falei com a Paula, e ela ficou assim, tipo, muito ansiosa, né? Típico, você não sabe onde vai parar. E eu falei, não. O cara falou, não. Tá bom. Daí passaram 2, 3 semanas. Eu lembro que fiz gols, todos os jogos a partir daí. E, e no momento, o meu empresário falou, em janeiro, eu comprei uma casa aqui em Bogotá, porque eu achava que ia ficar. Eu já estava pronto. Eu falei, não, eu vou ficar cá, já não tem como. Eu comprei a casa, assinei o contrato da casa o domingo, e segunda-feira o meu empresário chamou. Não, o presidente de Santa Fé já accedeu, você vai embora. A minha mulher quase morre. E aí, vendeu a casa ou tu deixou para alugar? Não, é esta, acá tá. Ah, essa. Ah, bom. Mas Agora, o primeiro contato com Dália aconteceu em 2016. Ele foi para Porto Alegre por um feriado, não sei. Ele tinha que resolver uma coisa em Porto Alegre e ele viajou de Buenos Aires. E ele me procurou e convidou um churrasco. Aí foi no primeiro contato, assim, tipo, em um círculo de confiança dele, falamos. Acho que foi antes do jogo do Santos, que nós ganhamos 2-1 no Beira-Rio. Bem naquele final, né? O Santos é o jogo que acaba a sequência de derrotas, né? Exatamente, isso. Eu me lembro de a primeira vez que eu te entrevistei, Serras, ainda quando estava na Zero Hora, era justamente uma das perguntas que eu fiz para ti foi justamente se sentia vontade já para substituir o do Alessandro, porque na época a direção do Inter mesmo dizia isso para nós, né? Enfim, que, bom, chegou o Serras aí agora no lugar do Alessandro, mas além de ser uma grande responsabilidade para um cara que estava recém chegando no futebol brasileiro, claro. Daqui a pouco também não era exatamente a função que tu estava acostumado, né? A gente via jogando também mais um pouquinho recuado, e de repente foi, eu acho que tem razão, daqui a pouco foi uma contratação, o time certo no momento errado, talvez, né? O momento foi o pior possível, né? Daí tu também não tem muito o que fazer, porque tu chegou num time completamente bagunçado no segundo semestre, né? Caiu direto ali naquele time que se perdeu de uma maneira absurda, assim, não teve como recuperar mais, né? Sim. Os canhotos, aí entra a comparação, mas claramente o Dale é um meia bem clássico, né? E eu nunca joguei daquele jeito. Eu sim, obviamente aqui no tipo assim, 2015 eu tinha muita liberdade dentro do campo, mas eu estava sempre do lado esquerdo, só que eu mexia. Mas ali, porque ali você tem que ter muita paciência para procurar o espaço, né? E às vezes quando a bola não chegava, você recua. Só que Argel e o mesmo Celso não gostava que eu recuara tanto. Então aí ficava aquela pressa minha de tipo entrar em contato. Você precisa entrar em contato com a bola. Mas claramente o Dale e eu não jogamos na mesma posição. Tu chegou a pegar poucos jogos do Argel, né? Pegou 2 ou 3. Depois tem o Falcão por 5, né? Que é para mim o melhor momento que tu teve, né? Tu fez alguns gols com o Falcão, né? Mesmo naquela sequência ruim. Depois vem o Rote. Sim, eu peguei a minha boa sequência, acho que é tipo assim, Falcão e os primeiros jogos do Celso.
Sim, Eu te pergunto assim a diferença, Serras, porque tu justamente, né, tu foi buscado pelo que fazia no Santa Fé e um ano antes tu veio ao Beira-Rio, né, naquele Inter Claro, Santa Fé, que foi sí. talvez uma das melhores atuações do Inter. Eu te pergunto assim, te surpreendeu muito tu ver um time semifinalista da Libertadores, né, com praticamente o mesmo elenco e depois meio que caindo, né, demais ou não? Y es que a veces hoy en día acho que no futebol, como es un negocio, claramente, a experiencia no es bien valorada. O sea, el recorrido, un cara que consigue segurar nos momentos ruins. E claro, se você olha o time daquela Libertadores, tem Dale, o Arangue, o Lisca, Lisca não, o Lisandro. Lisandro López, o Licha López, estava Rafael Sobe, então são quando eu fui não tinha aquela contenção de parte dos jogadores experientes. Igual, não é uma excusa, né? Mas são caras que se você tinha no time, quizá poderia ter sido diferente, né? É que eu acho que nesse quesito, assim, quando tu chega, talvez não foi externado tanto, né, para a mídia e para o torcedor, assim, diretamente, né? Mas essa questão ele tá vindo ser substituir o do Alessandro. Eu acho que isso já te trava, né? Não a ti, mas trava, digamos assim, ó. Claro. Resolve, bruxo. Sabe? É que gera expectativa, né? Gera Exatamente. Expectativa, né? Exatamente. Quando tu chega para pegar uma camisa, não a 10, mas para pegar uma camisa para substituir um cara como o do Alessandro, dentro do clube, tudo que ele representa, o cara meio que acaba te prejudicando, né? Se for olhar. Sim, pode ser. Sim. Mas também, se hubiera dado certo, não tinha como, não? Então, eu acho que é mais uma combinação de muitas coisas, porque eu recebo muito torcedor colorado e comentários nas minhas redes e falam a diretoria, mas também, cara, você olha jogos, o Sport Recife lá, gol, tomamos gol, último minuto. Aí você tem 3 pontos. Santa Cruz no Beira-Rio, 3 pontos mais. América Mineiro. América São Paulo, Mineiro. Beira-Rio. E São Paulo no Beira-Rio, aquele penalti errado pelo meu irmão Valdívia, que obviamente ele não queria errar, mas você tem que também olhar essas coisas. Então, tipo assim, para mim, nós perdimos dentro do campo, além daquela bagunça, tipo assim, que dava essa questão de trocar treinador, porque não é normal tampoco. E é uma coisa que, obviamente, são detalhes, mas não é normal trocar 5, 4 vezes treinador uma temporada. E não é uma temporada de todo um ano, foi em um período assim de, não sei, 5 meses. Tu sabia, tu chegaste assim, como tu batia no vestiário essas trocas de treinador? Tipo assim, ficava aquela coisa assim, mas os caras tão loucos, veio o Falcão, agora já estão demitindo, vão trazer não sei quem. Como é que ficava isso para vocês? Não, eu não. Eu sei o que eu pensava, que é isso que eu estou falando, né? Independentemente de uno é um cara profissional e uno tem que trabalhar, e quem está ali você tem que defender. Mas não lembro muita conversa sobre aquela questão de trocar técnico cada mês, porque se você olha a média foi um mês por treinador. Daí chegou o Roth, né, Serras? E aí eu te pergunto, assim, porque, como eu estava dizendo, a sequência boa que tu teve para mim foi o começo do Falcão. Nem sei para dizer começo do Falcão, né? Porque ele ficou 20 dias, né? Começo do Roth, né? Só que aí, misteriosamente, tu foi para o banco de reservas. Tu acha que houve um boicote ao Serras por parte do Celso Roth, pelo que tu disse em entrevistas? Cara, eu não sei. Eu só sei que quando você é um cara meia ofensivo,
você tem que poder errar. Ou seja, naquela posição, se eu filtro um passe para um atacante e erro, tá bem. Então, o que eu senti, e Celso é um cara que respeito muito, porque bem ou mal, eu trabalhei, eu fui um profissional, aceitei as coisas e acabou. Mas o que eu sentia é que não tinha confiança para errar. Então, eu lembro que ele chegou contra Chapecoense, eu joguei titular aquele jogo e perdimos no último minuto, que acho que era um ponto legal, porque a Arena Condá sempre foi um estádio complicado. De aí jogamos contra São Paulo e ele no treinamento da quinta, acho, ele me tirou. E aí eu fiquei como aquela coisa de você não pode ter um mau jogo porque de uma para fora. Então, eu lembro que no treinamento o time de reserva ganhou. Então, no dia seguinte ele colocou de volta no time titular. E contra São Paulo eu fiz um bom jogo, eu lembro. E olho os jogos às vezes, fiz um bom jogo. Aí depois, não sei se... Para mim, deveria ter batido aquele pênalti, inclusive. Claro que depois... exatamente. Depois foi o Sport Recife que o Celso me fala, Luiz, tem um pênalti, você vai bater. E eu vinha com aquela coisa da Copa América, onde eu errei a cavadinha. E claro, eu treinava sempre, batendo, pum, pum, pum. Quando o Celso me fala, eu falei, pô, o jogo passado pitaram pênalti, eu não acho que nesse jogo você vai receber um pênalti a favor. Aí a primeira jogada, eu lembro, o William faz um cruzamento alto e o cara girou mal o lateral e atropelou e pênalti. E aí eu tava morto de susto, na verdade. Mas saiu bem, né? E então, assim, depois acho que veio Curitiba, não lembro, e veio aquele jogo do Vitória, que aí foi no momento que eu já olhei que confiança não tinha de parte da comissão técnica de Celso. Mas tu acha que veio do Celso ou veio da diretoria, talvez? Pelo que tu estava dizendo. Porque é o que o Bez disse, né, Terras? Para mim e para grande parte da torcida, e tu consegue sentir até hoje, todo mundo tava vendo que não tava legal, né? Tu não fica 14 jogos sem ganhar, tendo algo certo dentro do clube como um todo. E tu era, talvez, a voz mais lúcida, até mesmo em relação a dirigentes, né? Que falavam, time grande não cai, nós vamos sair, nós vamos demitir, vai dar tudo certo. Veio a SWAT depois. E aí, o torcedor queria ouvir alguma coisa, ouvia do Seijas, que era o cara que tinha caído de paraquedas aqui há 6 meses, né? Então, não sei, tu acha que teve algo a ver ou não? Sei lá, não sei. Não sei se os caras né? Não sei se não gostavam de que eu falara o que eu estava sentindo, mas é meu jeito, eu vou falar o que eu acho. Ou seja, e eu não estava falando nenhuma coisa tampouco errada. Ou seja, depois de que nós perdimos contra Cruzeiro, que também estava lá embaixo, eu olhava a tabela e eu falei, pô, a briga agora é para não cair, porque tinha a distância era muito curta e você olhava a sequência do jogo e era foda, ou seja, era puro time grande, não era fácil. Serras, evidentemente tu, enfim, ficou sabendo depois que aquele ano a direção do Inter foi investigada pelo Ministério Público por uma gestão, enfim, desvios. Isso chegava a entrar no vestiário? Vocês sabiam, tinha informações que estava acontecendo alguma coisa errada, uma coisa estranha entre a direção naquele período? Não, porque acho que naquele momento não saiu assim no jornal. Eu não sei, não lembro. Mas digo, vocês lá internamente não ficavam sabendo de nada, assim, não? Isso não corria lá? Não. Na verdade, não. E tampouco era uma questão pública que você podia olhar no jornal. Não saía nada, então você não tinha nem ideia que tipo assim, podia acontecer uma questão assim que, claro, obviamente como eles
para mim ficou muito ruim, porque eu sendo jogador que veio com essa direção, aí a gente pode pensar muita coisa. Então, isso sim, para mim foi triste olhar. Quando tenha, por exemplo, principalmente a substituição ali do vice de futebol, o Carlos Pellegrini, depois do jogo contra o Corinthians, dá aquele quebra-pau lá, né, em volta do estádio ali, né, enfim, torcedores e tal, brigada militar. Como vocês assimilaram aquela situação, assim, aquela situação de guerra, aquela situação, assim, que é sabido que alguns jogadores não eram... o Pellegrini não era bem quisto, alguns jogadores não gostavam do Pellegrini, né? Deixando bem clara a situação, assim, e se sabe disso hoje. Em algum momento passou pela tua cabeça que, não, a partir de agora vai ser diferente, ou tu já sentia assim, não tem clima para continuar, isso que vai dar um problema? Cara, obviamente o futebol é resultado, e mais em ambiente como o futebol brasileiro, que tem muita política alrededor dos times, né? Não é como aqui na Colômbia, como no México, que você tem dono, ele pode fazer o que ele quiser, é seu time, mas nessa estrutura como na brasileira, você tem governo e tem oposição. Então, quando as coisas não estão saindo, é normal que você tenha o que aconteceu com Carlos. Acho que depois aí vino Fernando Carvalho. Yes. E eu acho aí a gente pensou, pô, é um cara campeão do mundo, é um cara que tem uma trajetória e tem uma experiência em gestão importante, a coisa pode cambiar. E eu não sei se foi o Santos, o Fernando Carvalho já estava, eu acho. Sim, estava assim. E eu lembro que eu recebi a convocatória da seleção e eu falei para ficar. Eu falei com o Alex, com o Ceará, com o Paulão, com Fernando Carvalho, que eu ia quedar. Eu não queria perder o jogo do Santos, porque quando chegou aquela coisa do SWAT, a gente percebia que as coisas podiam melhorar. E no momento que nós ganhamos e depois... Porque o estranho é que... né? Sim. Foi o segundo gol meu no Beira-Rio. E se você olha, você perdemos pontos contra times pequenos. Nós ganhamos de Flamengo, Santos, Curitiba, mesmo o Cruzeiro na penúltima rodada. Ou seja, são times que perfeitamente você pode perder. E depois do Santos, eu pensava que o time ia ir para cima, só que as coisas não aconteceram assim. O empate com o Santa Cruz é absurdo em casa, né? Depois do jogo contra o Flamengo e o empate contra o Grêmio na Arena, né? Então a gente pensou assim, bom, ganhou do Flamengo, empatou com o Grêmio fora, agora deu, né? Deu, acabou. Claro. Sim, como sempre ficamos naquele limite, né? Daqui tá, e aí aconteceu uma coisa. Teve jogo contra o Curitiba também, que o Danilo Fernandes faz aquela defesa do pênalti, né? Do pênalti, exatamente. Em algum momento se chega a se pensar assim, olha, parece que a sorte ainda está do nosso lado, né? Dá para ter alguma esperança e tal. Apesar de tudo, 2016 foi o grande ano do Danilo, né? Exatamente. Eu bato nessa tecla, cara, dos dirigentes, assim, não só pela essa questão que o Leandro falou, do Ministério Público e tal, mas eu não sei também como é que era a tua relação com os demais dirigentes, além do Fernando Carvalho, por exemplo, mas tem muita gente que no bastidor, assim, no off, dizia assim, não, mas esse cara não joga nada, não sei por que vocês estão pedindo ele no time. E era o mesmo fogo amigo que existia com o Diego Aguirre no ano anterior. Era aquele, não, mas para de pedir esse cara não joga nada. Chegava para ti isso, nos teus ouvidos, isso? Não assim, mas
eu não sei se foi uma coletiva depois da América, que perdimos 1-0, que eu não sei se Celso foi que falou, como que o câmbio, porque eu entrei do câmbio foi errado, não, eu já lembro, foi depois de que nós perdimos contra a Fortaleza 2-0 lá no Castelao. A Copa do Brasil. Exatamente, que nós tínhamos ganhado 3-0 no Beira-Rio, então a gente entrou. E eu estava sem jogar e ele me botou naquele jogo. E todo o time foi muito mal. E aí acho que ele declarou assim como que, aí coloquei, vocês viram o que ele fez. Então, quando não era a sensação ruim, era a sensação de, eu tinha razão, era um cara que não confiava em mim. Porque não, você pode falar na minha cara, isso, tá tudo bem, mas depois para o público você tem que me defender, cara. Então... Tu foi cobrar ele? Não. Eu não lembro se no momento falamos, já no momento que estava já quase ele saindo, mas eu sou um cara que respeito muito, então não quis entrar tampouco porque o momento não se prestava para eu sair e falar, porque não era um momento para pensar em eu, nem em Celso, né? Era um momento para pensar no time e o que estava acontecendo, então por isso eu preferi simplesmente ficar calado e deixar passar, mas sim, obviamente foi muito ruim ouvir aquelas coisas e confirmar isso que eu falava. Fernando Carvalho, obviamente, ele tinha que defender os Celso, porque eu tenho um recuerdo muito bom do Fernando, e falamos muito, e eu acho que ele confiava em mim, só que ele não era o treinador. Então, se o treinador saía e falava uma coisa, ele tinha que defender. Agora, imagina o nível de desespero que já estava, não só o clube, mas o próprio Roth, né? Porque, enfim, o elenco não era ele tinha montado, não, jogadores não eram. O Seis, por exemplo, né, recebeu, nem teve tempo de conhecer, né? O Celso, imagina, mal te conhecia, né? Nem tinha como te conhecer direito, né? Enfim, tu teve pouco tempo de clube, pouco tempo com ele também, né? Claro. Mas, claro que. Não que isso seja muito diferente do Roth, né? O Roth a gente lembra a história do Xodozinho com o Ronaldinho, enfim, né? Resolve, vai. Mas publicamente o Roth não é de dar esse tipo de declaração, né? Então tu imagina já o nível de desespero que estavam claro. dentro, né? Para acontecer uma coisa dessa. Sim, obviamente. Ninguém sabe como vai reaccionar num momento assim. E mais ainda se você nunca passou uma coisa assim. Uhum. Então, por isso eu sou um cara que não tenho ressentimento com ninguém, e eu simplesmente, cada treinador que eu tive na minha carreira, eu aprendo, para bem ou para mal. Desgraciadamente, tenho o Celso, eu aprendi muitas coisas boas, mas também aprendi muito o que não fazer se eu decido ser treinador. Mas é um cara que eu respeito e não um cara que tem uma história muito, muito boa no futebol, então não boto fogo com ninguém. Mas é que assim, o Celso ele tem fama aqui no Rio Grande do Sul, principalmente, de chegar, arrumar o time, fazer ele jogar. E aí, assim, depois dos 6 meses, mais ou menos, ou tu manda embora ou tu arca com a consequência, entendeu? Claro. Essa fama do negócio. Claro. E tem a história, digamos assim, é o treinador que o Inter precisa, vai chegar botando o dedo na cara, vai chegar mandando todo mundo longe, bababá. Como foi a chegada do Celso Roth no vestiário? Não, eu acho que ele, por ter uma história no Inter, e como você tinha uma sequência muito ruim, aí, não sei, era chegado quem for e a gente tinha que trabalhar. Ele chegou falando forte. Claro. E o time precisava disso também. Ou seja, precisava um cara que tiver aquela exigência nos treinamentos.
especificamente, os treinamentos eram fortes. E eu acho que isso era bom. Só que, desgraciadamente, os resultados não acompanharam. Mas, como eu falo, porque depois essa coisa vai olhar muita gente e muitas pessoas farão suas análises. Mas eu não tenho nada em contra de Celso. Obviamente foi muito ruim o que aconteceu e como aconteceu. Sobretudo, e não jogar. Só aquela coisa de publicamente sempre, tipo assim, não, tranquilo, não sejam apaixonados com Seiya, eu também sou apaixonado. Aquelas coisas não era preciso, não se precisavam de fazer. Não, a nossa ideia nem é, tu sabe que a nossa ideia nem é fazer polêmica, mas é que assim... Não, claramente. Tem muita gente que a gente já entrevistou e que a gente aí, a gente tenta tirar um pouco porque assim como vocês estão agora tentando entender o que aconteceu lá atrás, o torcedor também está, entendeu? Também, claro. E é o momento para falar, que já o Inter passou aquela coisa e já está no momento, está no normal. O Serras não precisa falar, tá? Eu vou falar por mim, né? Porque eu sou um cara que detesto o Celso Roth. Para mim, não é o pior técnico da história do Inter disparado, assim, ó, frouxo, tranquilo. E eu te pergunto, assim, Serras, porque a gente entrevistou o Lisca aqui também, e é um cara que te elogiou bastante, assim, né? Justamente por tá puxando esse processo e por ser um cara que estava fora, claro, né, não estava jogando. E ele olhou assim, o Serras está puxando, o Alex também, e botou vocês no time, né, contra o Corinthians ou contra o Cruzeiro, não lembro. E aí eu te pergunto, assim, se o Lisca tivesse chegado um pouquinho antes, tu acha que dava para ter salvado? Eu acho que sim. O jeito de trabalhar de Lisca está por cima da média. No trabalho, como ele conseguia fazer a gestão do grupo. É um cara que eu passei duas semanas, 3 semanas, é um cara que eu adoro também e tenho uma lembrança muito boa dele, e que bom que você me fala que ele fala bem de mim, porque é assim, é um cara que para trabalhar é um cara muito inteligente, um cara frenteiro, não sei se no português é assim, mas é um cara que te fala na frente e é um cara que coloca aquela coisa no grupo quando às vezes você precisa dessa alegria, né? Lisca é doido, cara. Então, você tirar a risada mesmo no momento que as coisas estavam muito ruins. Porque também eu entendo muito a visão do torcedor. E isso cair, obviamente, tem que ser uma coisa... E para mim, eu vou morrer com isso. Mas também tem muitas coisas muito pior na vida. E eu acho que Lisca entrou naquele momento também para fazer-nos entender que assim como você pode cair, você tem que levantar. Sabe que o torcedor do Inter gosta de ti, enfim, no geral as pessoas gostam muito de ti. Não é como daqui a pouco jogadores como o Hernando e Paulão que ficaram marcados, por exemplo. O Hernando e o Paulão hoje, a torcida do Inter, são caras que, nossa, então... Não grata, né? Exato, ficaram muito marcados pelo rebaixamento. E tu não, tu é um cara que as pessoas lembram com carinho. Tu ficou magoado com o clube ou com a direção, enfim, daqui a pouco até com a torcida, pelo fato de ter que treinar lá em Alvorada? Cara, foi duro. Na verdade, foi muito duro. Em primeiro momento, porque eu não queria sair do Inter. Porque quizás as pessoas, no primeiro momento que eu fui no Chapecoense, as pessoas achavam que eu não queria jogar a Série B. Isso é mentira. Eu queria ficar. Só que o Sago não era um cara muito... não ia ser muito bem aproveitado por Sago. E o Jorge Macedo me falou naquela época, cara, se você fica, não vai jogar muito. E daí eu recebi a ligação do Rui Costa e claro, você junta aquela conversa com Jorge Macedo, aquela conversa com Rui Costa e também o fato de você tem a oportunidade de ajudar o Chapecoense depois do acidente. Eu falei, tá, vamos. E eu lembro que eu não queria ir. E eu cheguei depois do
do CT para minha casa, e me acordo que eu chorei com minha mulher, porque eu tinha vontade de ajudar. Só que se o treinador não confiava em mim, eu tinha que sair. Então, quando aconteceu da Alvorada. fiquei afastado, eu falei, tá bom, não tem problema, vou me matar. E todas as pessoas na Alvorada podem falar que eu era o primeiro cara lá, eu era o último que ia embora, eu treinava do mesmo jeito, porque dentro de mim eu falava, pô, como eu trabalho aqui, isso tem que chegar lá. E eu não sei se eu vou ter alguma possibilidade de voltar, mas se existe essa possibilidade, eu não posso ficar como, mas esse cara não está trabalhando, esse cara não está fazendo nada. E eu lembro que no momento que a ficha caiu, que eu falei, já não é uma questão de que vamos olhar, sino que já é uma decisão tomada. Foi no momento que nós jogamos um jogo amistoso no interior. O DT Ricardo, que é um cara sensacional do Inter B, me falou, pô, Luiz, tem que botar no ônibus, são 4, 5 horas de viagem, você quer jogar? Eu falei, Ricardo, você tá doido? Eu vou, vamos. E eu lembro que esse jogo... O rendimento do Cobalcini, né, para te perguntar isso, né? Claro, o rendimento dele, né? Sim, porque ele entendia que não era fácil. Eu lembro o hotel onde fomos almoçar e a descansar lá, era uma vergonha. Não importa, eu queria jogar. Daí o jogo ficou 3-1, ou 3-2, acho. Eu fiz 2 gols e o vídeo filtrou. Isso, exato. O vídeo filtrou. Eu lembro que fiz foi um golaço de me abolei assim no ângulo. E o Inter não estava bem, né, ao mesmo tempo. O Zago aqui não estava bem. Exatamente. Exato, pressão, né? Exatamente. Daí saiu nos jornais. E o seguinte jogo amistoso, o Ricardo me falou, cara, a diretoria falou que você não pode jogar mais amistoso. Mas claro, né? É óbvio. E aí né? Imagina. Claro. E aí ficou ruim. Aí já eu falei, tá, já não depende de mim. Eu fiz tudo e já acabou. Aí falei para o meu empresário, cara, começar a procurar alguma coisa. Tu vê a loucura que é o futebol. Aí o cara vai lá, faz 2 gols, é destaque do amistoso, e pra torcida não pressionar que o time tava uma draga na Série B, não, tira que vai dar certo. Então, cara, isso me irrita de uma forma, cara, porque daí tu entende assim, aí o Inter aparece com déficit de milhões de reais por conta de diversas compras e aquisições de jogadores que sequer fardaram 5 jogos, tá? Claro. No Brasileirão. E aí eu ouvi um negócio desse, eu não fico irritado nem como jornalista, eu fico irritado como torcedor. Eu fico imaginando o torcedor ouvindo isso. Sim, essa história hoje, é muito engraçada. Eu até hoje tenho dúvidas, sérias dúvidas mesmo, se o Inter não ganhou a Série B porque não pôde ou porque não quis. É verdade. Sim. Eu tenho dúvida. Sim, na verdade... Ou Seiras, em 2016, né? Porque, cara, quando a gente fala que a gente vai entrevistar o Seiras, tem até figurinha no WhatsApp, né? Vocês sabem, né? É aquela fatídica entrevista, né? Que o Inter... porque aquele ano, Seiras, o Inter virou meme. Ele cai, óbvio, né? Mas misteriosamente também o Inter atropelou quase todo mundo na Copa do Brasil e acho que só não foi até a final, né? Porque era o Grêmio do outro lado, né? E aí, na fase ruim, vamos pegar um Grenal na final da Copa do Brasil, ia ficar complicado. Mas eu te pergunto assim, tu faz aquele gol de calcanhar, de letra na Vila Belmiro, é um resultado bom que o Inter traz, né? Um gol de visitante, mas tu vai no microfone e fala que a situação estava uma merda, né? E eu te pergunto, por quê? E o quão cheio tu tava para desabafar daquela forma no microfone, num dos jogos que nem foi tão ruim assim, né? Até foi um alento assim,
o Inter tá bem na Copa do Brasil, né? Talvez seja um momento do Campeonato Brasileiro, mas aí tu vem e diz aquilo. Por quê? E o que tu tava pensando naquele momento? Cara, eu lembro que eu não estava jogando no Brasileiro, não sei se faz 2 partidas atrás, e aquele time também tinha Nico, que não estava jogando porque Celso tampouco botava ele a jogar, e ele nos colocou contra Santos. E aí bem, cara, porque, pô, é Santos, é a Vila Belmiro, um estádio, pô, com aquela história, e eu lembro que eu cheguei depois de que o Inter ganhou no Brasileiro 1-0 com o gol de Sacha. Eu ainda não estava no time quando foram lá, e jogar lá não é qualquer coisa. Então, bem, o jogo começou bem, o Nico e eu estávamos ali, o time estava jogando bem, não estávamos fazendo um jogo ruim. Daí começa o segundo tempo e não sei se no canto direito, Santos não tinha chegado muito no primeiro tempo, a primeira jogada, pum, 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 gol. Pum, 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 gol. Então falava, pô, vamos brigando, tentando fazer uma jogada coletiva, fazer um gol, aí tentamos e nada, esses caras van 2, 3 passes, pum, gol. Então, aquela coisa ficou assim como que, eu não entendia. Daí, graças a Deus, o Bichinho bateu aquele tiro livre e eu coloquei aí como calcanhar e a bola entrou e, pô, com o gol de visitante foi muito bom, mas eu fiquei frustrado com aquela imagem de bom primeiro tempo e começando os primeiros 10 minutos do primeiro tempo você já leva 2-0 e falava, pô, não tem como. E aí foi que falei aquela coisa que virou meme, virou tudo, mas foi o que eu tinha dentro, né? Mas depois, ou seja, aí vocês vão até a semifinal. Sim, contra o Atlético Mineiro. Não, detalhe, né? Esse jogo contra o Atlético Mineiro, né? O Inter, ele joga muita bola aqui no Beira-Rio. Sim, exatamente. E lá o Inter... Lá também. Né? Lá ele entregou o jogo. 2-1. O Inter chegou a estar ganhando de 2-1 o jogo. E aí que eu vou chegar. Porque era, se eu não me engano, era Atlético e Inter de um lado e Paranaense, Cruzeiro e Grêmio do outro. Ia dar uma Copa Sul Minas, né? Que se passasse. Claro. Cara, ninguém me tira da cabeça que mandaram vocês tirar o pé daquele jogo, porque estavam com medo de pegar uma final com o Grêmio e tomar uma saranda. Não. Isso é mais mito que outra coisa. Me ajuda, por favor, a entender aquela semifinal. Eu fiquei mais com vontade de jogar, porque eu não sei, eu nem joguei. Os 2 jogos o Celso não me botou no campo. Então, mas aquela coisa, não, essa é muita conspiração. Tu acha? Sim, claro. Mas seria ruim demais, né? Porque para nós já foi horrível, né? O Grêmio foi campeão na quarta e o Inter caiu no domingo, né? Então já foi uma semana horrorosa. Não. Assim, imagina perder a final também. Eu te falo por mim, era o que você falou, pô, no Brasileirão estávamos muito ruim, e aqui você olhava semifinal, e você é campeão, você vai na Libertadores, ou seja, era aquela coisa, era a única oportunidade que o time tinha de, tipo, fazer algo. Então, aquela coisa não... Mas não aconteceu não aconteceu nem de, por exemplo, chegar ao teu ouvido algo como... Não. Assim, não dá para botar esse, não dá para botar aquele. Não, eu lembro que eu fiquei puto que não joguei. Alguma coisa assim não chegou. Nos debates esportivos, nas mesas redondas sobre futebol, se dizia muito, sim, que daqui a pouco o Inter estava se dividindo forças, né? Em vez de concentrar só na permanência na Série A. Mas, enfim... Acontece, é uma cópia diferente de um torneio como o Brasileirão, né? Claro. Mata-mata é muito. É outra história, psicologicamente, né? Também. História, né? Eu pergunto assim, de positivo, né? Porque tu chegou aqui e teve alguns bons jogos também, né? Mas assim, tu pensa na tua passagem do Inter, apesar, né, de tudo que aconteceu, qual o momento que tu guarda para ti, assim, dos jogos que tu fez aqui em Porto Alegre e até fora, né? Se tem algum que te marca bastante. Momentos positivos.
Não, um momento que tu guarda assim, ó, esse momento foi muito massa, assim, foi um momento muito legal que eu vivi aqui no Inter. Cara, o jogo contra Santos para mim foi assim, um dos melhores jogos da minha carreira. Se você olha assim a estadística que hoje você tem no celular, que tem aqueles programas, Instastat e essas coisas, cara, você olhar o mapa do calor, o porcentagem de passes, esse jogo para mim foi. E Fluminense também, que foi o primeiro jogo, que mesmo sendo um jogo ruim, porque foi mais aquela coisa louca de ter que buscar o resultado e tal, mas o primeiro gol no Beira-Rio você não esquece nunca mais. Nunca, nunca mais. Depois fora, sempre joguei muito bem contra Santos, na Vila Belmiro. Sempre, com Chapecoense também. Sempre foi um campo que, tipo assim, eu entrava... Aqui também acontece uma coisa parecida quando eu vou no Medellín, no campo do Nacional e Independiente Medellín. Eu não sei, é como que você transforma e gosta de jogar naqueles campos e sempre se me dava muito bem. Então tenho assim essas comparações, mas o jogo do Santos para mim é uma coisa que eu ainda tenho aqui dentro. E teu futuro, cara, o que tu pensa fazer agora aí? Tem essa pandemia, já passaram alguns anos aí, né? Como é que tá a tua cabeça para seguir? O que tu tá pensando da tua vida aí? Tá muito bem, eu tô forte. Eu consegui jogar a Copa América e depois teve uma lesão de joelho muito grave, eu rompi o ligamento na segunda rodada do segundo torneio de 2019. Aí fiquei parado e também serviu para eu pensar e, tipo, colocar um pouco os pés na terra e ver, sentir o que, se eu tinha força mental, porque depois que você passa a certa idade, não é só cuidado e nutrição, é também como você está da mente, não? Então, a lesão serviu para eu ficar em conta que eu quero continuar jogando. E a pandemia ajudou, eu estava já pronto para jogar. E, inclusive, a rodada que para tudo, eu possivelmente estava relacionado, porque eu já tinha o alta. Mas, olhando o lado bom dentro do ruim, de tudo aquilo que está acontecendo no mundo, para meu joelho ficou bom. Eu assinei agora um ano a mais, entendendo toda a questão econômica que acontece no futebol e com os times, então eu tirei os 50% do meu salário, foi o que o cara me ofereceu, eu assim, sem pensar, porque eu quero jogar. Então, por agora é esperar que retome todo para volver a sentir. E eu também olho a D'Alessandro jogando ainda, eu ainda posso jogar, cara. Tem acompanhado o Inter, Serras, ou não? Sim, muito, muito. Eu virei um torcedor mais, cara. Eu faço, não só por o time, sino também por os funcionários, por os amigos que tenho lá. Quando eu estuve na Alvorada, eu conheci a raiz do time. Eu conheci realmente o porquê o Inter existe, né? Que as inferiores, a base, os treinadores da base, a cozinha, as pessoas que fazem a comida para os jogadores, psicólogos. Eu conheci tudo isso. E aí entendi que não só que o time esteja bem para deportivamente estar bem e econômicamente estar bem, sino também porque se lá na cabeça está bem, baixo também tem um impacto, né? Então, quando o time está mal, lá embaixo o pessoal sofre. Então, por isso eu sempre fico na torcida e fico muito feliz de que o Inter está agora num lugar que sempre tem que estar, né? Eu te pergunto porque ontem o D'Alessandro acabou dando uma entrevista e se emocionou, né? Chorou muito por conta
de uma possível aposentadoria, e pelo que eu vejo, né, vocês criaram uma amizade muito bacana, né? Não sei se ele já chegou a falar algo sobre isso. Tu acha que ele deve parar ou tu acha que ele tem lenha para queimar ainda? Não, ele ainda tem. E mesmo ele coloca meu limite mais alto. Se ele joga mais, eu vou jogar mais. Eu falo sempre isso para ele. Mas eu acho que ele ainda tem vontade de seguir as coisas assim que falamos. Ele quer seguir jogando. E ele também está em uma situação muito boa porque ele tem aquele crédito instituição permite para ele também decidir por ele. Então, para mim, porque eu não só me considero um amigo dele depois desse vínculo que criamos, sino também porque desde muito atrás é um cara que admiro muito. Para mim, esses caras têm que jogar manco, assim seja. Legal. Cara, eu acho que a gente está já há um bom tempo aí. Peraí, que a gente duas engatilhadas ainda. Isso, vamos engatilhar o fim já, Leandro? O que tu acha? Não, agora vem as piores. Né? Agora vem as piores. Eu tenho uma questão aqui para o Serras. Serras, o Inter, bom, como tu tem acompanhado, tá na Libertadores, né? Vem treinando já há 6 semanas. Sim. Na Colômbia, vocês ainda estão parados, né? Todos. Sim. Dentro disso, eu te pergunto, se houver Libertadores ainda, o Inter pega o América de Cali. Essas 6 semanas de preparação que o Inter já está tendo até agora, já começou antes dos demais, tu achas que pode ser uma vantagem contra o América e que perigos esse América pode representar para o Inter? Cara, sim. Obviamente, os times que estão treinando assim, daquele jeito, tem muita vantagem. Muita. Nós estamos treinando assim em casa. Eu coloco naquela tela o treinamento. Mas nunca vai ser a mesma coisa. Então, eu acho que os times brasileiros, porque treinando, estão, tipo, cheando o tanque da gasolina de um melhor jeito que os demais times. Porque a América é um time muito bom. Tem caras rápidos, não tem a mesma, tipo assim, os caras experientes como o Inter tem o Dale, o Guerreiro, o Wendel, Edinson, não tem aquela experiência, mas a América é um time complicado, é o último campeão, mas se você toca muita... Deu uma travadinha só o finzinho, mas deu para entender que vai ser uma pedreirinha, né? Se pegar o América de Cali, não é um time barbado de passar, não, né? Eu fiquei na cabeça com aquilo que o Lisca falou, cara, que as 6 semanas de treinamento de Inter e Grêmio também podem ser uma vantagem muito grande em relação aos demais. Por isso que eu perguntei para o Serras aí, porque tá todo mundo parado, Alexandre. Tá todo mundo parado. O Inter e Grêmio, pelo menos, todo mundo. Sim. E vocês têm alguma informação de uma possibilidade de voltar à Libertadores em algum momento? Além de setembro, que é a informação extraoficial que a gente tem aqui? Claro, não, a gente agora tem a cabeça em ver quando o torneio local vai começar. O que estava falando no princípio, ainda não temos um protocolo. O ministro de Saúde e ministro de Esporte falou que acho que amanhã já tem o protocolo, mas isso leva um tempo. Mas estamos perdendo muito tempo, porque você sai na rua e tem sectores que já recomeçaram, que pode ser muito mais, apresentar muito mais risco. Por exemplo, a construção, você olha que tem filas de 70 caras, e a esses caras não passam com os protocolos tão estritos que o governo está pedindo para o futebol. Obviamente, não, os caras têm que trabalhar e têm que colocar comida na mesa, mas tem que ter um pouco mais de lógica e falar, pô, se os caras estão trabalhando, vamos a colocar protocolo e que provavelmente não consigamos treinar os 30 caras do time, mas em grupos de 6 você consegue trabalhar, assim, em um campo aberto, o CT aqui que fica 1 hora da Bogotá. Então, eu acho que é uma questão
política importante que está acontecendo na federação e na DIMAYOR, que são os dois entes que regulam o futebol, e os prejudicados somos os jogadores. Claro. Eu tenho uma opinião de que não vai voltar nem em setembro, não, mas, enfim, eu tenho a fama de ser Cavaleiro do Apocalipse aqui, então é melhor nem falar muito, que vai que, né, depois não dá certo mesmo. Mas, Seijas, te agradecer o papo aí, cara, te agradecer a disponibilidade, como disse o Lucas Colar, né, de prontamente atender a nossa mensagem aí e dizer que está dentro para falar de Inter, ainda que, infelizmente, a gente tem que falar muito mais de coisa, talvez, ruim, entre aspas, mas um prazer falar contigo, tu é um baita cara. A gente já via o dia a dia contigo durante 2016 aí, e poder conversar pessoalmente ainda, nem que seja pelo computador, é uma dádiva. Legal mesmo. Não, para nada. O honor é meu. Eu estava olhando os programas que me enviaram e tem Alex, tem o Yarle. Pô, tá nessa lista não é pouca coisa. Mas eu acho assim, por muito tempo pensei que não falar daquelas coisas ruins, tipo, me separavam um pouco. E com o passar do tempo, eu aprendi que, às vezes, as coisas ruins que acontecem na tua vida, você tem que falar delas. E isso ajuda também a continuar. Então, para mim foi muito bom. E desculpem o meu português para os que vão estar olhando. Meu português está melhor que o meu francês aqui no Canadá. Mas beleza. Cara, um forte abraço para todo mundo aí que acompanhou. Você sabe, né? Voz do Gigante, entrevista toda segunda-feira a partir das 8 horas da noite. Ele é gravado, esse aqui. Os nossos programas ao vivo. Terça-feira ao 12h15. Quinta-feira às 8 da noite. E sexta-feira às 8 da noite. Beleza? É o Na Rede e o Entre Vozes. Fiquem com a gente aí, compartilhem. Depois dá uma procurada no Spotify, que esse bate-papo aqui também está em podcast. Enfim, a gente está se espraiando. Daqui a pouco, ó, não deixa a porta aberta que a gente entra na tua casa. Feitoria, um forte abraço aí. Valeu, galera. Tchau, tchau. Tchau, tchau.